E aí, galera, estou aqui na sala de coletivas do estádio Presidente Vargas, claro, menor, bem mais acanhada do que a sala de coletivas lá do Castelão, onde a gente costuma conversar, né, com aquela foto do estádio Castelão e com uma condição melhor em relação ao local onde fica o entrevistado, o local onde ficam os repórteres para as entrevistas, mas hoje foi no PV, o estádio Castelão segue passando por problemas no seu gramado, né? Já mudou quem ia cuidar, né? Ia vir alguém que ia fazer o gramado ficar espetacular da noite para o dia. Isso não acontece. Eu tinha inclusive chamado a atenção em algumas vezes que eu conversei sobre isso lá no Futebolês, lá na Jangadeiro Band News FM. Tem alguma outra coisa? Chamei a atenção algumas vezes. Será que esse gramado é propício para o nosso clima onde nós estamos? Mas não. O que estava faltando é mudar, o cara que toma de conta vai dar tudo certo, mas não deu, já mudou algumas vezes e o Castelão continua com dificuldades no seu gramado. Por isso, o Fortaleza mudou os seus jogos para jogar aqui no PV e o Ceará mudou esse jogo contra o CRB para jogar aqui no estádio Presidente Vargas. Uma partida que o Ceará, não dá para dizer, começou mal a partida. O Ceará até que começou bem, inclusive forçando, indo para cima, buscando não deixar o adversário ter a posse de bola, mas acho que demorou demais até a marcar o seu gol número 1 na partida. E isso trouxe uma certa dificuldade, porque você pode dizer, fez o gol e trouxe dificuldade. Seguinte, quando a equipe marca pressão, procura tomar a bola, tem rapidez para fazer os seus ataques, tenta deslocamentos, tudo isso vai levando o jogador a ter um certo desgaste. E quando faz o gol, aí o time já não tem a necessidade de fazer tudo aquilo. Por quê? Porque o adversário não vai mais fazer cera. Porque o adversário vai buscar o gol. Porque o adversário vai tentar, com a posse da bola, construir. E quem não sabe que destruir é mais fácil do que construir. Quando seu adversário tentar construir, você terá a condição de espaços para um contra-ataque, de erros do adversário, de se postar para tentar o gol na boa. O teu desgaste diminui, o desgaste do teu adversário aumenta. O Ceará demorou muito a fazer isso e demorou pouco a tomar o gol de empate. Ou seja, o desgaste do Ceará estava alto ainda, né? A equipe não deu tempo reduzir esse efeito desgaste no time, já tomou o gol de empate. E o adversário não deu tempo de desgastar. Não teve tanto desgaste porque logo fez o gol, e até o desgaste mental, psicológico de você descer para o vestiário e perder do jogo, o CRB não teve. Então o Ceará, em tudo isso, ficou no lado negativo e desceu para o vestiário no primeiro tempo, empatando o jogo por 1-1. Então, voltou para o segundo tempo, parecia que não tinha voltado para o segundo tempo, né? O Ceará fez um início de segundo tempo terrível, o time parecia que tinha acabado de tomar o gol, que estava sentindo psicologicamente. O efeito vestiário não deu certo para a volta do time na segunda etapa. Logo tomou o segundo gol, isso piorou as coisas para a equipe do Ceará e foi na valentona mesmo, na vontade, muito mais do que na técnica, que o Ceará conseguiu o gol de empate. O Mancini utilizando inclusive aquilo que ele tinha pouco utilizado nessa temporada, que eram jovens atletas das categorias de base. De cara logo, o João Vitor no time, o Kaique, que se mostrou um cara brigador, que não tem medo de adversário, nem de cara feia, nem de jogador mais adulto com ele saindo das categorias de base. E gostei também da entrada do Caio Rafael, embora tenha se contundido logo, mas deu luz, deu sequência ao jogo nas poucas oportunidades que teve na partida. A realidade é que com o Kaique a equipe chegou ao empate, né? Com o Barcelona tinha feito 1-0, mas tinha tomado a virada. E com o Kaique chegou ao empate naquela cabeçada do Ramon e saiu de campo com um resultado que dá ao Ceará 1 ponto. Um resultado terrível, muito ruim, porque você joga 2 em casa e de 6 pontos possíveis marca 2.
Fora de casa, 3 pontos marca 0, é ruim, mas em casa, 2 pontos em 6, olha, é terrível. Não é pontuação de time que vai brigar por acesso, é pontuação de time que vai brigar para tentar permanecer numa Série B, e essa não é a proposta da equipe do Ceará. É claro que o Mancini teve que falar muito em relação a isso, né? Teve que falar sobre esse tipo de questão hoje, porque ele veio aqui para a coletiva, exatamente nesse microfone, para falar sobre esses vários aspectos, inclusive esse aspecto da sua equipe não ter jogado bem, não ter feito uma grande partida, e ele fez inclusive uma análise disso, admitindo que tem que parar, né? Que é negativo a equipe iniciar uma Série B dessa forma. É um momento onde a gente tem que parar, pensar, refletir. O Ceará fez um esforço fora do comum para ganhar o estadual, essa é a verdade. E após o estadual, a equipe vem em queda de rendimento. A gente percebe isso daí. Fez um bom jogo contra o Goiás, fez um bom jogo hoje no primeiro tempo, mas está em queda de rendimento. E isso acaba, de certa forma, dando uma desestruturada, dando uma desorganizada na equipe dentro de campo. Hoje nós iniciamos o jogo muito bem, fizemos o gol e tomamos o gol no finalzinho do primeiro tempo. E aí volta para o segundo tempo e toma o segundo gol. Então, num espaço de 5 minutos, a gente tomou 2 gols, e isso é óbvio que acaba mexendo com o emocional dos atletas, ainda mais quando você tem um time alterado. Não é o mesmo time que jogou as finais diante do rival, é um time que está alterado, que tem outras peças, que está tentando se reencaixar. E todas as equipes passam por isso daí. Eu vou citar alguns exemplos na Série A de times que estão passando por isso daí, que venceram o estadual e que estão neste momento também sofrendo um pouquinho. Isso é normal numa temporada. É óbvio que a gente não quer, é óbvio que o torcedor reclama, fica chateado, a gente também fica, a gente também reclama. Eu também tenho reclamado mais aos meus atletas, é uma questão natural, mas a gente tem que ter a percepção daquilo que está acontecendo. O momento é do quê? É de voltar a vencer? Nós temos que voltar a vencer o mais rápido possível, até para gerar um pouco mais de tranquilidade, para que o atleta possa jogar um pouco mais leve. Na segunda etapa, a gente ficou ansioso demais para empatar e virar. Nós queríamos fazer o terceiro gol antes do segundo. E isso acaba impactando no jogo, né? Porque você começa a acelerar demais o jogo e a dar para o adversário possibilidades também. O CRB chegou pelo menos 2 vezes com real perigo até depois do 2-2, né? Então tudo isso é um pacote que faz com que a gente tenha que fazer uma boa análise para que a sequência tenha que ser melhor. A análise é legal, é interessante, o Mancini foi prudente, foi inteligente no que falou, só que as coisas precisam realmente mudar, né? Não pode ficar só no discurso. Não que eu ache que ele, Mancini, queira deixar isso no discurso, ou que ele esteja tentando enganar alguém, mas que as coisas precisam ser postas em prática. O pior de toda essa situação é que quem viu o time jogando hoje, viu o que o time fez, se não tiver o Eric Pulga, que o Mancini contou algumas questões, que ele é o cara que segura a bola lá na frente, que ele é o cara que dá ao time a condição de se ajeitar, se consertar, inclusive defensivamente, se ele não tiver contra o Novo Horizontino, será que nós temos as perspectivas assim positivas de que um time como esse vai acertar tudo na partida fora de casa lá em Novo Horizonte? E o Novo Horizontino é um bom time. A impressão é que não. A impressão é que isso não vai acontecer. Então, o discurso precisa virar prática e precisa logo. Porque daqui a pouco está no meio da competição e a equipe que ia brigar para subir vai brigar para permanecer. E vai ser, se isso acontecer, mais um ano de lamentação para o torcedor do Ceará. É claro, foi campeão cearense. Ótimo que seja campeão cearense todo ano. Que seja campeão, como foi ano passado, da Copa do Nordeste todo ano. Mas que também retorne à Série A do Campeonato Brasileiro, o que é o mais importante
até financeiramente, para a equipe do Ceará. A gente falou há pouco sobre esses atletas, né? Os jovens atletas, o João Vitor, o Kaique, o Caio Rafael, e o Mancini também analisou a entrada dos três. A gente tem visto com muito carinho e cuidado a entrada desses jovens, porque são jovens que vêm se destacando, não só no time sub-20 do Ceará, como também no dia a dia com a gente, né? Eles têm tido uma evolução muito interessante. O João Vitor, eu achei que fez um bom jogo, errou alguns lances normais que qualquer atleta erra. O Kaique acabou entrando no jogo, teve a oportunidade de fazer o gol, não sei nem se o gol acabou sendo dado a ele ou ao Ramon, mas é um atleta de muito potencial, de muita força, que neste momento a gente está necessitado em campo. A entrada do Caio também foi importante, infelizmente ele, pela sequência de jogos aí no Sub-20, acabou lesionando num lance de calcanhar, que é um movimento onde muitas vezes o atleta pega a musculatura desprevenida, mas são atletas que já estão com a gente, e outros atletas também vão aparecer, porque nós não temos um elenco farto. A gente tem um elenco reduzido, com vários atletas no departamento médico. Isso faz com que a gente tenha que olhar para a base, e a gente já sabia disso, tanto é que esses atletas estão com a gente desde o começo do ano, exatamente para que nessa situação eles possam nos ajudar. Botar o atleta num jogo desse é o futebol, é o que eles escolheram, né? Se eles estão aqui com a gente é porque eles têm totais chances e condições para entrar em campo e poder desempenhar. Vou fazer aqui a minha análise, certo? Sobre esses três. Meu ponto de vista, eu vou começar com o João Vitor, que começou a partida. O João Vitor não começou a partida mal. Ele começou bem a partida. Mas, assim, teve alguns momentos que ele queria dizer, olha, eu sou craque, vou mostrar para vocês. E aí começou a fazer algumas jogadas ali estilo firulas, e nesse momento foi que ele começou a se perder. Porque ele errava, era vaiado pelo torcedor, e aí o psicológico ficava afetado para a jogada seguinte. Então, ele precisa fazer mais o simples, e o simples vai levá-lo à condição de ter aquilo que ele quer, a oportunidade de um contra um, numa jogada de contra-ataque rápido. O simples vai levá-lo a ter uma oportunidade de gol, que obviamente ele quer, porque marcar um gol com a camisa do Ceará vai deixar ele muito mais tranquilo e tendo o apoio do torcedor, né? A jogada talvez que ele gostaria de um lindo drible, mas ele precisa fazer o simples para que essa parte mais complicada chegue de forma natural. Se ele forçar, não vai acontecer, e aí a falta de apoio do torcedor vai mexer com a cabeça dele. Então essa é a questão do João Vitor. No todo, eu não diria que ele foi mal na partida, mas que ele precisa de um pouco mais de ritmo de jogo, porque a partida foi acontecendo e os defensores do CRB foram se assenhorando, principalmente do lado do João Vitor, porque ele não tem ritmo de jogo com os profissionais, e ele tem essa dificuldade, e ele tentou a firula, foi vaiado, mexeu com o psicológico dele. Então essa é a questão envolvendo o João. Em relação ao Kaique, entrou bem na partida, um cara brigador, não deixa a bola perdida, vai em cima, disputou várias vezes com 2, 3 jogadores da equipe do CRB, em algumas até levou vantagem ficando com a bola. Agora, ele precisa de mais minutagem, mais tempo de jogo. Ele precisa de mais tranquilidade. Tem hora que essa bola para o embate mesmo, vai lá na valentona e se ganhar vai ser ótimo. Mas tem hora que é parar, girar, tocar, passar, ter tranquilidade, que o Kaique não teve no jogo. Nada contra o rapaz, só falando do que ele precisa fazer para uma estreia, para uma primeira vez no time profissional. Um time como o Ceará, que tem a torcida que tem, e que tem toda essa situação de, estando numa Série B que o torcedor não gostaria, qualquer erro ser super valorizado, ele foi muito bem. Marcou inclusive o gol do empate, e pode ter, deve ter, espero que tenha, pelo que eu vi, outras oportunidades na equipe do Ceará. Agora, quem me chamou mais atenção, foram poucos minutinhos em campo, foi o Caio Rafael. O meia deu sequência às jogadas, agiu com inteligência, não cometeu erros, e uma pena que a sua participação no jogo foi de apenas alguns minutinhos. Logo ele acabou se contundindo e tendo que deixar
o gramado. Isso realmente foi uma pena. Eu acho que o pessoal do CRB comemorou, porque naqueles poucos minutinhos ele já ajudou o Ceará a ter algumas jogadas ofensivas e ele não cometeu erros nessa sua pequena passagem no segundo tempo contra a equipe do CRB. Mas é claro, o que a gente gostaria, apesar desses 3 terem entrado bem, acho que precisam ter outras oportunidades, principalmente com o Rafael. Eu preciso ver um pouco mais desse rapaz, porque o meio-campo do Ceará, ele em alguns momentos, ele é desprovido dessa velocidade de reação para dar a resposta ofensiva que o Caio demonstrou ter nessa partida. Então, pode ser que tenha sido um dia, um momento, um fogo de palha, mas o que eu vi, gostaria de ver um pouco mais para a gente poder analisar com mais certeza e talvez até esse garoto ser uma opção importante para o Mancini nos segundos tempos das partidas, já que ele tem poucos jogadores com esse tipo de característica de conseguir fazer o meio-campo jogar com uma certa velocidade que o ataque precisa. Mas o que a gente gostaria mesmo é que tivesse o retorno do Eric Pulga já na próxima partida. Não que ele seja o salvador da pátria, não que tudo vai mudar porque Eric Pulga vai voltar, mas porque o time do Ceará parece muito mais azeitado quando tem um jogador como o Eric Pulga. E é azeitado, não é ajeitado, é azeitado mesmo, de azeite, né? Parece que é aquele azeite que dá o molho, que dá o gosto, que dá o sabor, que faz a equipe jogar com um pouco mais de tranquilidade. E o Mancini falou sobre isso, sobre essas ausências, não só do Eric, mas também ele passa a ter, a partir de agora, a ausência do Ailon, que se contundiu, uma contusão no joelho, e a ausência do Saulo Mineiro. Segue entregue ao departamento médico. Quem parece mais próximo a voltar é realmente o Eric Pulga, porque já está na transição. A informação que eu obtive é que não está descartado o retorno do Ailon para a próxima partida. O problema dele foi no joelho, mas não é ligamento cruzado, é ligamento colateral. É um tratamento que não passa por cirurgia. E no caso do Saulo Mineiro, é que o boletim do departamento médico mostra que ele ainda nem iniciou o período de transição. Então, poderemos ter Eric Pulga, que já está na transição, contra o Novo Horizontino, mas eu pedi, a pergunta foi minha, para que o Mancini falasse sobre as ausências. Eric Pulga, Saulo Mineiro, Ailon nessa partida, e o quanto isso faz de diferença, o quanto isso tem a ver com esse mau momento do Ceará, que em 3 jogos conseguiu marcar só 2 pontos. A gente acabou perdendo alguns jogadores. E o Eric Pulga, que é, sem dúvida nenhuma, aquele que mais puxa nosso time para frente. O Eric tem, entre outras coisas, dentro da equipe, uma super condição de descansar a nossa linha de trás, porque ele segura a bola na frente, ele faz com que o nosso meio campo consiga encaixar a marcação na frente, ele faz com que nossa linha de zaga consiga sair um pouco mais. Ele é vital para a nossa equipe hoje. E nesses últimos jogos a gente não teve a oportunidade de tê-lo. E quando você faz a troca por outro jogador, você perde em algumas coisas, ganha em outras. A entrada do Ailon no lugar do Pulga te faz ter um time mais alto, mas você perde em velocidade. A perda do Saulo também é uma perda considerável, porque no melhor momento do Saulo, a gente acabou vendo a lesão, tendo a lesão do jogador, e ele acabou sendo afastado por isso, né? Eu acho que neste momento, né, por mais que a gente tente montar uma equipe com caras novas, com os garotos, a gente está passando por uma turbulência e é natural que o time faça força para sair deste momento, porque isso acontece com todas as equipes. Eu não sou técnico de todas as equipes, eu sou técnico do Ceará, então eu tenho que tentar resolver os problemas da nossa equipe. É um momento de turbulência, a gente sabe disso, a gente aceita as críticas, as cobranças, mas eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai voltar a vencer, a coisa vai se encaminhar e a gente vai ter aí um desenrolar melhor do campeonato. O fato de termos apenas 2 pontos, é óbvio que nesse momento liga um sinal de alerta, porque tem time que já tem 9. Mas o campeonato é longo, é de resistência, né? Tem muita coisa para ser jogado
E eu acho que a gente tem que ter calma. Não adianta a gente querer pegar as pessoas e botar no moedor de carne, jogador, treinador, dirigente, porque não é assim que a gente vai ajudar o Ceará. Nós temos que ter calma, a gente tem que acreditar, ter convicção naquilo que está sendo feito, para que as coisas possam voltar a andar sozinhas. Pois é, galera, Pulga faz falta? Sim, faz falta. Agora não pode ter a dependência de nenhum jogador. Hoje, no futebol brasileiro, no futebol mundial, você não pode ter a dependência de um só atleta. O clube precisa configurar-se de outra forma. Dá para entender até essa dependência nesse momento, porque veio aí a janela de contratações e o Ceará, com essa questão de transfer, não teve condição de contratar nenhum atacante. Então ficou com o que tinha, e já se tinha demonstrado que o que tinha não era suficiente para se fazer uma ótima campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria precisa cuidar para que no dia 10 de julho não exista transfer ban, para que o departamento de inteligência possa trabalhar nos nomes e o departamento de futebol possa acertar com esses nomes, para que o Ceará tenha realmente reforços importantes para a segunda parte dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero fazer uma ressalva interessante. Não sei se vocês assistiram o jogo e não sei o que é que vocês acharam, mas para mim teve estreia hoje no estádio Presidente Vargas, a estreia de Facundo Castro. Não, ele não fez um jogo soberbo, não fez um jogo perfeito, não foi uma super partida do Facundo Castro, mas ele fez um jogo, ele jogou. No meu ponto de vista, ele estreou, fez a sua primeira partida real com a equipe do Ceará. Praticamente não errou, foi inteligente na hora dos passes, passou e chegou à linha de fundo, fez recomposições. Para mim, eu vi hoje outro Facundo Castro e espero que a partir de agora, esse Facundo Castro, que jogou contra o CRB no PV, nós possamos ver nas próximas partidas do Ceará. Amigo, amiga, a hora de fazer aquele pedido, que você deixe o seu like, para que a plataforma, o YouTube, possa passar esse vídeo para outras pessoas que têm o seu mesmo perfil. É assim que a plataforma faz, Você deixa o like, então você tem um perfil, a plataforma conhece seu perfil, então ela diz, então, a galera vai gostar do vídeo do Danilo, é torcedor do Ceará, com esse perfil, gosta de comentários que não são tão translocados assim, que gosta de alguém que vive as informações, que tenta trazer as coisas de uma forma bem centrada. Então o seu like é importante para nós, para que outras pessoas também recebam aí a informação deste vídeo. E se você ainda não é membro, aliás, o canal não tem membros, você não paga absolutamente nada aqui. Mas se você ainda não foi lá e se inscreveu no nosso canal, está na hora de se inscrever. Eu pego umas estatísticas, o YouTube manda as estatísticas pra gente. E nessas estatísticas eu percebo que 72%, são números da plataforma, 72% das pessoas que assistem os vídeos, não é uma pessoa que assistiu um dia e não assiste mais não, 72% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos no canal. Então, se você puder se inscrever, isso também nos ajuda, também faz que pessoas com o seu perfil recebam as informações dos nossos vídeos através da plataforma, e isso é muito interessante para o nosso crescimento. Então, são esses meus dois pedidos, lembrando que inscrição não paga absolutamente nada, você depois ativa o sininho e aí as notificações vão chegar rapidinho para você em relação aos nossos vídeos, e é isso que a gente quer, manter essa relação mais próxima de informações. Os seus comentários também são muito importantes e na medida do possível a gente vai também estar respondendo aos seus comentários. Vocês ficam com os gols de Ceará 2, CRB 2 no estádio Presidente Vargas. As imagens são cedidas pela TV Artilheiro de Garibaldi Soares, que fez essas imagens desse empate, mais um do Ceará nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a equipe ainda não venceu na Série B, mas poderia ter sido pior, empatou no final. Você acompanha aí as imagens e a gente se encontra no próximo vídeo.